Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um programa. Estamos juntos aqui mais uma vez. Acho que é 6h04, né? Trazer 2 minutos aí para botar toda essa tranqueira aqui para funcionar ao mesmo tempo. Olá, deixa eu dar aqui uma boa noite para Adriana, boa noite Daiane, boa noite Jade, Ítala, Canga, boa noite Davi, meu primo. Que graça e paz a todos vocês, que o Senhor os abençoe. Vou tomar um golinho de café porque ninguém é de ferro. Sejam muito bem-vindos. Valeu, meu primo. Obrigado. Boa noite, Lucas. Que Deus abençoe também. Acho que está tudo bem aqui no vídeo. Acho que está tudo funcionando. E a gente segue firme. Boa noite, Adriana. Deus abençoe, irmãos. Bom, como você sabe, deixa eu dar boa noite para Kelly, que também é parte do Senhor Jesus. Como você sabe, o programa Mais do Mesmo é produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, e além de piadas ruins e analogias questionáveis, só existe mais para falar do mesmo livro, né, da mesma escritura, das mesmas doutrinas e do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. Chegou aqui também o Gil Brandão, chegou o Leleco Guerreiro e a Kelly, acho que eu já tinha falado um pouquinho antes. Que Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? Então, o Mais do Mesmo é sempre ao vivo, é direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, que fica aqui na Rimasson 3580, mas como a gente está na internet, não é à toa, né? Para que você possa se sentir muito bem-vindo aqui conosco e acompanhar o programa junto com a gente, né? Meu tio Marco aí chegou também, a Keila chegou, que Deus abençoe, tio, Deus abençoe, Keila, graça e paz a vocês. Então, a gente começa o programa às 18h02, quando eu não atraso, 2 minutos. E às 19h02 no horário de Brasília, né? O Brasil tem mais de um fuso horário, então o horário de Brasília. 18h02 para a gente se lembrar do Salmo 18:2, que nos diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a torre de proteção, a minha torre de proteção. Graças a Deus por isso, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso refúgio. Sobretudo se você está passando por alguma dificuldade nesses dias aí, lembre-se que o Senhor é a sua torre de proteção, o Senhor é o seu rochedo, você pode confiar nele. Ele não muda e o amor dele também não muda por isso. Boa noite, Karine, seja bem-vinda aí também, que Deus te abençoe. Então, seguindo, né, continuamos aqui a nossa parábola do Pai Amoroso, a segunda semana que a gente está falando. Ontem a gente fez uma introdução do tema, né? E hoje aqui em Montreal, agora está marcando aqui no meu computador 31 graus, que é muito quente para a gente aqui. As casas não são feitas para isso, e haja ar-condicionado, né? Mas aí estamos juntos aqui. Então, a gente está continuando essa parábola, né, que eu tenho nomeado aqui como a parábola do Pai amoroso, ressaltando como ressaltando Deus como o personagem principal dessa parábola, né? O Pai sendo o personagem principal, e a gente já não tem mais mistério nenhum para falar disso, a gente já sabe que Deus aqui, que esse Pai é uma analogia que Jesus está fazendo para falar de Deus, nosso Pai, né? O amor, o tipo de amor com que Deus nos recebe, o jeito, a maneira com que Deus nos trata. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para o Pablo, para a Marina, para a Dani também que chegou aqui, que Deus abençoe vocês. Chovendo muito aí, tio? Pois é. Aqui está um solão, só vai mudar na quinta-feira, mas eu não reclamo não. Eu gosto muito. Então, eu queria ler o texto hoje, não por completo, mas pelo menos até a parte que a gente vai, mas eu só queria resgatar um pouquinho dessa história para a gente já tentar ler ela na perspectiva, né, da nossa salvação, do amor com que Deus nos recebeu. Então, quando a gente lê, se coloque aí no lugar desse filho, né? E no versículo 11 do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11, chegou também o Hernani de Mandia e chegou também tio Paulo, que chegou aqui também. Vocês não conhecem, mas é tio Paulo, né? Paulo Oliveira, meu tio. É meu tio de verdade. Então, tipo, o tio Marco, assim, também é meu tio de verdade. Bilim também é meu tio de verdade. Todo mundo é tio de verdade. Tanediana também chegou. E diz o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E o cidadão daquela terra o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui o texto, parte que eu quero ler. Peraí. Pirinho chegou aqui. Então, boa noite. Shelton também chegou. Então, Bilinho. Gisele também chegou. A Karine também está aqui. Isso, também isso aí, Karine. Você também é tia de verdade. Então, bom. Então, que Deus abençoe. Então, até esse pedaço do texto, né, o que eu queria resgatar com a gente, né, para pelo menos o sentimento, é que, sem nenhum tipo de mistério, né, nós também estávamos perdidos em nosso pecado. Né, é o que diz o texto de Romanos, o que diz o texto de Efésios, sobretudo no capítulo 2. Estávamos mortos em nossos pecados. Devido a esse pecado, primeiro que nós herdamos do nosso pai Adão, já nascemos com ele, ninguém é salvo pelo próprio mérito. Né? A gente não é condenado pelas coisas que a gente fez depois que a gente chegou a uma certa idade. A gente já nasce condenado porque herdamos o pecado do nosso pai. Né? Isso foi transmitido de geração. Esse é o pecado original. Então não havia nada em nós para que Deus... não havia nada em nós bom o suficiente para que Deus dissesse assim: eu tenho que salvar a Karine, tenho que salvar o Marco, tenho que salvar o Wallace, tenho que salvar o Bilinho. Nada em nós. Deus olhou para nós e nós estávamos no mesmo estado. Lembrando que toda analogia tem a sua limitação, mesmo as parábolas têm a sua limitação, nós estávamos no mesmo estado que aquele menino estava. Estávamos vivendo em uma terra distante, famintos e desejando comer a comida dos porcos, se fosse possível, porque o nosso espírito estava morto. Estávamos sedentos de Deus e nem sabíamos basicamente qual era o caminho. Mas esse Pai que nos ama, nos chama de volta. Ele nos chama para a sua casa. Ele nos dá essa bênção de perceber que estávamos equivocados, assim como esse rapaz, um dia, depois que veio a fome lá, né, e como um dia a nossa alma também experimentou essa fome, ele percebe que está numa situação precária, que quando a gente se lembrou de Deus e a gente falou assim: puxa, Deus tem tanto para oferecer, né? A gente vai e volta para Deus. A gente nem sabe que está voltando, mas a gente acha que está indo pela primeira vez, mas o Senhor que já nos amou de antemão, né, nos tocou e foi assim que Ele nos recebeu. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, o Pai nos concedeu graça, a palavra dele nos tocou, fomos recebidos por ele, ele não nos acusou novamente, simplesmente nos recebeu, e tudo isso só foi possível porque não o novilho, mas o Cordeiro de Deus foi morto em nosso lugar. Tudo isso foi possível e o Pai só pôde estar conosco porque o Cordeiro de Deus havia sido morto. Jesus, só Jesus, tornou possível esse acesso. Espera aí, deixa eu ver aqui. A Adriana pede aqui para a gente orar pela saúde dela, pelo ouvido. Está com um zumbido muito forte. Oramos para Deus cuidar. Ok. Então depois eu vou, assim que terminar o programa, eu vou estar orando aqui. Os irmãos que estiverem ao vivo também, por favor. E agora a gente só faz uma menção desse pedido de oração, pedindo que o Senhor possa tocar a sua vida, Adriana, para que esse zumbido, imagino o quanto deva estar incomodando, ele possa passar em nome de Jesus. Né? E aqueles que puderem assim, orar pela Adriana também se lembrem disso, logo que a gente terminar aqui. Então, tudo isso só foi possível, esse recebimento do Pai, né? Mesmo essa oração que fazemos, tudo isso só é possível porque Jesus foi morto em nosso lugar. Né? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto em nosso lugar e Deus nos deu a capacidade de crer nele. O Pai sacrificou o Cordeiro
ainda antes que o mundo fosse criado, para que pudéssemos estar em sua presença e gozar da sua alegria. E aí assim, e aí sim, porque este cordeiro foi sacrificado, ele pôde nos dar um anel, nos trocar as vestes, nos trocar as sandálias, e agora, diante dele somos filhos de Deus. Tudo isso está envolvido nessa parábola. Tudo isso a gente aprende nessa parábola. E se por um lado, como eu destaquei na semana passada, principalmente, e comecei essa semana lembrando um pouquinho disso, se por um lado perdemos um pouco do contexto, porque não somos daquela época, né, e a gente não reconhece todos os elementos daquela parábola, de outro lado, a gente ganha porque essa parábola vem sendo estudada há quase 2000 anos aí, e hoje é com alguma facilidade, né, tornou-se até fácil a gente fazer esses paralelos, né, entre os personagens da história e a nossa própria vida, né, entre o pai como Deus, nós como aqueles irmãos mais novos, né, remissos, que gastaram a herança antes do tempo, e o filho mais velho, né, como é que a gente compara ele? E essa é a proposta dessa semana, né? Então, se por um lado a gente perde alguns elementos da parábola, por outro lado a gente ganha, porque muita gente já se debruçou sobre essa parábola para torná-la mais simples para a gente, né? Então, eu gosto de lembrar, né, de um versículo que diz que Deus fez tudo formoso em seu tempo. E, de fato, não nos deixou sós aqui. Né, lógico que eu preferia estar ouvindo naquela época lá o próprio Jesus falar, mas como ele me fez nascer nesse tempo aqui, Deus fez tudo formoso em seu tempo e a gente está na época certa, né? Então chegou aqui também a Marileide e Lego to Canadá e outros. Deve ser Lego, tá bom. Ok, é isso aí. Bem-vindo, 2023. Paloma Gamas também chegou aí. Que Deus abençoe. Mas a gente tem esse terceiro personagem, né, na parábola do filho, que é o filho mais velho. E aí diz o texto: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou dos empregados, perguntou o que era aquilo. E ele informou: Seu irmão voltou e, por ter recuperado a saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Filho mais velho, então, aí eu adiciono, ao invés de se alegrar, né, o filho mais velho se indignou e não queria entrar para a festa, não queria entrar para casa, né? Saindo, porém, o pai, olha que interessante, o pai sai na direção dele, procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Faz Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, perceba que ele está chamando de seu filho, a mulher que tu me deste, veio esse seu filho, que subiu com os bens do Senhor, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Lembrando que não era um bezerro qualquer, mas era o bezerro separado para isso. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Oi, Priscila, que Deus te abençoe. Primeira coisa, que na verdade vai ser a única coisa em alguns pontinhos aqui que eu queria anotar com vocês, é essa pergunta que o irmão mais velho faz, né, que eu vou parafrasear como dizendo assim: que barulho é esse? Né? O cara chega de fora, que barulho é esse? Aí um dos comentadores que eu estava lendo aqui, ele fala assim: será que ele ficou, a indignação dele já não começa porque está acontecendo uma festa na casa dele, ele não foi comunicado, sabe aquela. Não, sou eu que cuido, né? Como filho mais velho, possivelmente ele estava cuidando, lembrando que isso é uma parábola, né? A gente pode especular um pouco, né? Mas tem que lembrar que não é uma história real. Então, imagina, o cara tá chegando em casa, tá tendo uma festa na casa dele, sabe aquela sensação de filme, né? O, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então ele fala assim: será que essa não foi uma indignação primeira? Só porque ele chegou e estava tendo uma festa, ele não foi comunicado? Como é que não foi comunicado? Que negócio é esse dessa festa aqui na casa? Que bagunça é essa, né? Chegou Priscila também, Koberstein, tá aí, fotografia chegou aí também. I am Damião, ok, I am Wallace, que bom, nice to meet you too. Então, essa é a primeira coisa, né? Sem que ele fosse comunicado, ele fica indignado. A segunda, que aí mexe mais com a gente, né? Tava tendo uma festa, mas ele não era o motivo da festa. Isso tem muito a ver com a nossa realidade, né? Com a nossa vaidade, né? Às vezes as coisas acontecem, passam
batido por nós, assim acontece, e uma coisa maravilhosa acontece lá na frente, você não foi participado daquilo e não dependeu de você para nada, e de repente a festa está acontecendo, está todo mundo vibrando, e como é que eu não estava lá? Né? Como é que não me chamaram? Né? Cuidado que a gente tem que ter o tempo todo, sobretudo quem está em posição de liderança, seja no trabalho, seja na igreja, tem que tomar cuidado para lembrar que a festa não é para gente, né? Igual aquela analogia que fazem do jumentinho, né? Que entra com Jesus em Jerusalém e acha que os aplausos são para ele, né? Não, era quem ele estava carregando. O jumentinho era só quem levava o mestre, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Outro motivo é porque o novilho cevado foi morto por uma pessoa, da indignação dele, é que o novilho cevado, novilho gordo, foi morto por uma pessoa que definitivamente não merecia aquilo. Né? Boa noite, Alice. William Hendrickson, diz pra gente que o servo congratula, o servo que dá a notícia se congratula com o fato de que foi lhe dado o privilégio de comunicar a eletrizante notícia àquele que perguntava. Dominado pelo entusiasmo, ele grita, na opinião de Hendrickson, ele grita: seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro cevado, porque ele o recebeu de volta são e salvo. É motivo de alegria, seu irmão voltou. E aí ele diz, seu irmão, né? Mas amanhã a gente vai olhar para isso com calma, né? O irmão mais velho não gostou de ouvir essas palavras, né? Ele fala, esse teu filho aí, quando ele aponta para o pai. Ele estava tão chateado na parábola que ele nem sequer que o irmão, que estava praticamente morto, voltou para casa. É isso que às vezes a vaidade faz com a gente, né? A gente só olha para si, acha que o mundo está girando em torno da gente e a gente nem percebe o bem que está acontecendo à nossa volta, porque a gente tem um projeto pessoal tão vaidoso que não reconhece mais nada, né? O J.C. Ryle comenta que essa passagem nos ensina quão maldosos e insensíveis são os sentimentos demonstrados aos pecadores por aquelas pessoas que se consideram justas a seus próprios olhos. E é isso que acontece às vezes. A gente está tanto tempo na igreja que a gente já esqueceu que a gente chegou igual esse garoto, ainda que você tenha nascido num lar cristão. E aqui eu encerro, né? Só pensando nisso. Será que a gente ainda é sensível? Será que a gente ainda tem na memória essa ideia de que nós éramos, nessa passagem aí, o filho pródigo, né? O filho perdido? Será que a gente tinha na passagem, na nossa mente, será que a gente ainda tem essa ideia de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Ou a gente começou a achar que a gente é exclusivo de Deus, né? Aí pega aquela ideia lá da menina dos olhos de Deus, né? E traduz aquilo como sendo individual, né? Não a igreja, mas individual, né? Então, isso é uma vaidade tremenda, irmãos. E a gente começa a julgar todo mundo achando que Deus tem um relacionamento superior conosco, né? Oi, Selma e Marcos, eu já estou indo embora. Será que eu e você ainda somos sensíveis à obra de restauração que o Senhor fez nas nossas vidas? Você ainda se sente restaurado ou você acha que sempre teve assim, nesse relacionamento com Deus, né? E, e aí, por último, mas talvez que seja um resumo das duas, será que você ainda se lembra quem você era nessa história? Porque hoje a coisa mudou, mas só porque o cordeiro foi morto, só porque o Pai abriu seus braços, só porque aquele que o Pai entrega a Jesus, ele não deixa que se perca. E é por isso, irmãos, que a gente tem que se sensibilizar um pouco e lembrar que esse é um evangelho da graça de Deus. Mas não foi de graça que ele nos foi entregue. O cordeiro teve que ser morto para isso. Então, durma com esse barulho na sua cabeça, assim que eu espero. Tenha uma boa noite. Eu ainda tenho, graças a Deus, mais uma visita para fazer hoje. E se assim o Senhor nos abençoar, amanhã estaremos aqui juntos para discutir alguns detalhes do discurso. Aí vai ser um pouquinho. Não vai ser técnico, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais o discurso aí do filho mais velho, para ver se a gente percebe em nós algo que precisa ser mudado ainda. Né? Uma vez que o evangelho já chegou em nós, vamos ver o que a gente ainda precisa mudar. Se a gente começou a pentear com pente assim, vamos botar um pente mais fino e vamos ver o que ainda cai aí desse cabelo. Que Deus abençoe, irmãos. Paz e até amanhã.